O dia 26 de setembro foi instituído como o Dia do Surdo por ser a data de inauguração do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdo. Criado em 1857 durante o Império Português, o Instituto foi a primeira escola para surdos do Brasil. Os surdos constituem mais de 5% da população, aproximadamente 10,7 milhões de brasileiros. E aqui no município, eles também são parte significativa da sociedade. Exemplo disso é a existência da Associação de Surdos de Caratinga, que promove cursos de Libras, faz campanhas de conscientização e luta pela inclusão dos deficientes auditivos na sociedade. A instituição é presidida pelo Bruno Henrique, que trabalha como mecânico e divide o tempo para também defender os direitos de seus pares. Eu senti assim, uma vontade. Eu ficava preocupado com a associação, como é que ia ser aquele trabalho, precisava. Não, mas aí eu percebi que precisava ter uma responsabilidade minha também, responsabilidade junto com a comunidade. E aí eu tomei frente, eu quis. Aí eu fui, teve a associação, teve os secretários, teve os fiscais, todas as pessoas ali juntas. E a gente foi nessa luta aí devagarzinho e nunca deixar de jeito nenhum. Eu quero que movimento que acontece. Atualmente, eles não têm uma sede física para a associação e estão procurando ajuda para conseguir esse espaço. O presidente defende que ainda é necessário muito apoio da sociedade e principalmente dos órgãos públicos. A gente vai tentando, todo dia, tentando mostrar que a associação é importante. A gente precisa de um lugar específico para estar acontecendo as reuniões, que a gente não tem um lugar específico. E a gente precisa de arrecadar, pessoas estarem entrando dentro da associação, pessoas estarem junto ali, querendo se mostrar um lugar, para mostrar o endereço da associação. Onde que é essa associação? A gente tem um lugar fixo para estar mostrando. Esse é o nosso objetivo no futuro que a gente quer. A Lei número 10.436 de 2002 foi um marco importante para a comunidade surda brasileira ao reconhecer a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e expressão e determinar também o apoio na sua difusão e uso pelo poder público. Porém, muitas pessoas com deficiência auditiva ainda têm dificuldades para ter acesso à educação e acabam sendo excluídas pela sociedade. Então, eu morava lá na roça, junto com a minha família. Eu sentia muita dificuldade, porque só eu que era surda na família. Então, eu fui para a escola lá, a professora falava, eu surda, não tinha como comunicar, eu não entendia nada. Daí eu falei assim, eu não quero não posso aceitar isso para minha vida. Minha mãe e meu pai, preocupados comigo, me mudaram em 2002 aqui para Caratinga. E eu fui para a escola Engenheiro Caldas. E lá eu comecei a ter contato com outros surdos. Nossa, eu fiquei maravilhada. Aí lá a professora Maria José começou a me ensinar sinais de casa, banheiro, água. E eu comecei a aprender essa nova língua. E eu fui desenvolvendo. E hoje, agora, ultimamente, eu comecei a sentir cada vez mais a dificuldade de Libras ser inserida, Precisamos ensinar as pessoas sobre o abecedário. Contato com o surdo também é importante. Um exemplo disso é o fato de precisar de alguém para interpretar essa entrevista. Isso aponta uma falha importante dos próprios meios de comunicação que não conseguem entregar as informações de forma democrática para todas as pessoas. Às vezes eu sinto, que falta isso. Precisa divulgar nos jornais, precisa informações sobre Libras. Por exemplo, corona. Nós precisamos saber sobre o coronavírus, o que está acontecendo no mundo, Precisamos ter cuidado. Como que a gente vai ter esse cuidado? Falta informação. O principal é a informação e falta informação na nossa vida, principalmente na televisão. Aqui em Caratinga também precisa. As pessoas precisam voltar o olhar para os surdos. Surdez é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. Por muitas vezes deixado de lado, as pessoas que têm surdez ligeira e média também são consideradas deficientes e têm o direito à garantia de inclusão e acesso à educação, por exemplo. Se engana quem acha que eles não conseguem trabalhar. Na verdade, se as outras pessoas não sabem a língua brasileira de sinal, não é culpa dos surdos. O problema está na falta de inclusão e não na pessoa que se comunica em uma linguagem diferente. Em 2008, que eu encontrei e comecei a namorar com a Liliane, com a minha esposa, que hoje é minha esposa. Já ficamos noivos um tempo
Em 2013, em setembro de 2013, a gente foi, hoje está fazendo 7 anos de casado, assim, nesse ano, né, fazendo 7 anos. Ela também é surda, o nome dela é esse aí, Liliane. O sinal dela é esse aí. Nós somos casados e já temos um filho. Você acha que o casal do filho somos surdos, você acha que meu filho é surdo? Você acha? Sim. Então, você acha? Não, ele é ouvinte. E ele entende, a gente vai ensinando para ele a língua de sinais, ele aponta e ele vai aprendendo a comunicar da gente com o jeitinho dele. Ele é ouvinte, super inteligente, ele expressa, ele mostra pra gente e a gente consegue comunicar muito fácil. Na comunicação por Libras é utilizada a datilologia, um sistema de representação simbólica de letras do alfabeto soletradas com as mãos, além das expressões faciais e corporais que também são muito importantes. E talvez essa seja uma das características mais fascinantes, já que quem se comunica por Libras se dedica a perceber o outro. E não dá para falar de costas, por exemplo, já que todo o processo de interação acontece pelo olhar. A língua de sinais não é universal, sendo diferente de um país para o outro e muitas vezes até de uma cidade para outra, pois sofre variações de acordo com as peculiaridades regionais. Assim como o português, ela é uma língua e não uma tradução. Conhecer a língua brasileira de sinais é a melhor maneira de respeitar essas pessoas que têm uma vida ativa, assim como a dos ouvintes. Eles estudam, trabalham, convivem e também amam. Eu fico observando, pai, pensa assim, por eu ser surdo, eu não posso trabalhar como mecânico? Nada a ver, eu consigo. É muito fácil, porque a gente vai percebendo, né? Então, em qualquer empresa, sendo surdo, sendo qualquer deficiente, qualquer área, a gente pode trabalhar, porque a gente é capaz e a gente consegue. É fácil, a gente tem a percepção. Então, trabalhar, normal. Qualquer pessoa pensa, surdo não consegue? Que nada, não. Surdo é capaz, você consegue, é só ir lá, vai que consegue. De acordo com o governo de Minas, a rede pública estadual de ensino conta atualmente com cerca de 3,1 mil alunos surdos ou com deficiência auditiva. Como em menos de 2 meses acontecerão as eleições municipais, o presidente da Associação de Surdos de Caratinga pede para que os próximos candidatos tenham um olhar mais responsável para a comunidade surda da cidade. Vou dar um exemplo para todos os políticos da sociedade. O surdo tem muito no Brasil, a gente sabe disso, tem muitos surdos. Precisa primeiro, gente, uma escola bilíngue. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Desde criancinha, o surdo ter o quê? Acesso à língua. E ele ali for aprendendo a comunicação. Seria muito importante até o 3º ano. E aí aconteceria uma inclusão de verdade, né? Essa é a nossa luta que a gente vem. Tentando todo dia conseguir, tentando conciliar. Não, pensar que é pouquinho não, tentar um futuro melhor para essa sociedade, para esse surdo. E essa inclusão acontecer desde pequeno. E às vezes, quando não tem essa inclusão, o surdo ele sente o quê? Pequeno, ele sente desvalorizado. Então a gente precisa mostrar que eles são aceitos e que eles são capazes, inteligentes e que eles conseguem muito mais. E um surdo está ali ensinando numa escola bilíngue, que seria o mais importante.